dividida em três, né? Galiléia ao norte, Samaria ao centro e Judéia no sul. E Jesus morava na Galiléia, mais precisamente em Nazaré, mas depois ele deixou a sua casa em Nazaré e foi morar na casa de Pedro, em Cafarnaum. E lá ele começou então a fazer o seu trabalho mais prático, sem falar em público ainda. Quando ele tentou falar em público em Nazaré, foi expulso do templo. Bem, nós temos a incumbência de divulgar o cristianismo através da interpretação diversa de espíritos que trouxeram para Allan Kardec, o respeitado professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nos deixou um presente maravilhoso, que é a sua obra tão pouco estudada. E Jesus se apresentou algumas vezes, né, com o codinome Espírito de Verdade para Kardec, e deixou para nós: espíritos, amai-vos e instruí-vos. Eu vim da Igreja Católica, fui batizado, crismado, e segui até próximo ao meu casamento na Igreja Católica mesmo. E quando eu perguntei digamos assim, numa prévia do casamento, como se fosse um curso, né, perdão, perguntei ao padre sobre Jesus Cristo, como que era que ele encarava Jesus, como que a Igreja Católica interpreta Jesus em relação ao nosso planeta. E fiz outras duas perguntas. A resposta foi o seguinte: meu filho, tem coisas que são pecados a gente perguntar sobre isso. A partir de então, eu dei um bye-bye para a Igreja Católica. Se eu não posso perguntar sobre alguma coisa, porque é pecado, imagine do jeito que eu sou curioso. O Robinson me conhece, tá rindo lá. Gente, é brincadeira isso. Por isso que o próprio Jesus veio dizer para nós: amai-vos, porque é a lei de amor, é a lei de Deus, a maior lei, a lei do amor. Tanto é que, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São os dois primeiros grandes mandamentos, tá? E Jesus veio dizer: além de amar, instruí-vos, leiam, estudem. E o próprio Divaldo, em uma palestra antiga dele, se alguém quiser entrar no Google e ver sobre isso, ele está indo novo, né? Ele até se equivoca na pergunta, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que ele fala: quem é Deus? Na realidade, a pergunta não é quem é Deus, é o que é Deus. É coisa muito mais do que quem, uma individualidade. O que é isso? Nós não define como a inteligência suprema, criador de todas as coisas. O fato é que o Livro dos Espíritos começa com uma pergunta que já nos faz penetrar num vazio. A gente não sabe para onde vai parar isso, porque a gente sempre quis apalpar Deus, como foi passado para nós, para mim principalmente, como um velho de barbas brancas sobre as nuvens, né?
apalpar Deus. Pois bem, nós precisamos estudar muito, o Livro dos Espíritos mostra, e o próprio Divaldo conta nessa palestra dele que ele começou muito ainda novo, né, na doutrina espírita, leu o Livro dos Espíritos, aquelas partes, né, que chamou mais a atenção, saltando capítulos e tudo, tá? E ele perguntou, né, o espírito que apareceu para ele, o Viana de Carvalho. Tem muita gente que já citou dizendo que é a Joana de Anjos, tá? Mas ele fala na palestra que foi o Viana de Carvalho, em espírito apareceu para ele com relação às dúvidas do Livro dos Espíritos. E o Viana de Carvalho mandou ele ler o Livro dos Espíritos primeiro. Ele falou assim: você não leu? Não, eu li. Não, você não leu. Ele simplesmente consultou. É diferente você abrir e consultar as perguntas e você lê. Ele leu. Aí depois leu a primeira, todo estudou, começou a estudar o Livro dos Espíritos, até que passaram uns 30 anos, ele ouviu a conversa de jovens estudantes e tudo, né, pessoal de faculdade, e falaram em física quântica, né, no átomo, aquela coisa toda, e ele pegou e falou assim: o Livro dos Espíritos não tem isso. Não tem. Bom, então ele cobrou do Viana de Carvalho, o espírito, quando apareceu, ele falou assim: você me disse para estudar, disse que o Livro dos Espíritos tinha resposta para tudo e tudo, mas não tem, o Livro dos Espíritos não tem nada sobre, não contém nada sobre átomo, sobre física quântica, que é toda baseada no átomo, na divisibilidade do átomo, tudo, no princípio, né, da matéria em si, de tudo que existe de matéria aí. E ele pegou e falou assim: consulte o Livro dos Espíritos. Questão 540. É um capítulo que se intitula Influência dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza. E lá está falando como que os espíritos influenciam nos fenômenos diversos, como as tempestades, as catástrofes, aquela coisa toda, né? Na criação toda do planeta. E lá no finalzinho da resposta dos espíritos, ele fala assim: a ação dos espíritos é tão grande que ela vai desde o átomo primitivo, até o arcanjo, que por sua vez, que também foi átomo. Então, quando o Divaldo viu isso, ele entendeu o que o Viana de Carvalho quis dizer. Tem tudo ali, só que são dicas que os espíritos dão, porque nós vamos ter que estudar muito ainda. E disse, o Viana de Carvalho disse mais para ele: olha, você daqui estuda 100 anos, você pode viver 100 anos estudando o Livro dos Espíritos, que você vai ter que continuar estudando. E eu digo mais: nós podemos reencarnar aqui mais 5 vezes, as 5 reencarnações, mais 6, mais 7, que nós vamos ter que estudar tudo de novo. Porque o conhecimento que os Espíritos trouxeram para nós do Livro dos Espíritos, que geral os outros livros, é infinito. Esses Espíritos que trouxeram, com Santo Agostinho, que praticamente é o coordenador da doutrina, porque é só a gente ver na conclusão do Livro dos Espíritos, o último parágrafo é um texto assinado por Santo Agostinho. Pouca gente se lembra disso, ou até não sabe, dando a impressão que as perguntas mais difíceis eram dele, e ele coordenou esse trabalho junto com a Ordem de Jesus e de outros espíritos. Então, esses espíritos, eles também não detêm todo o conhecimento que existe no universo. Nós temos 2 universos: o espiritual e o material. Questões 85 e 86 do Livro dos Espíritos.
que fala nos dois universos e que diz que o universo espiritual independe totalmente do mundo material, que poderia deixar de ter existido o mundo material sem que se alterasse a essência do mundo espiritual. Olha que coisa fantástica. Então é muito conhecimento, é muita coisa. Pois bem, nós divulgadores temos uma responsabilidade muito grande, e não só espíritas, nós divulgadores da Igreja Católica, os padres da Igreja Protestante, os pastores, etc., nós temos uma responsabilidade enorme. Ora, é claro que nós seremos alvos fáceis ou difíceis de interessados em que nós não progridamos, que a gente não vá à frente em conhecimento, se acomode, porque existem organizações diversas, como tem aqui no planeta, organizações do mal, terríveis, que comandam nossa política, comandam tudo em nossas vidas, né, sociais. Lá no plano espiritual também tem essas organizações. Por isso é que essa origem do ser chamado Satanás, que foi criado por nós homens, por nosso pensamento. E a gente vai ver isso no nosso assunto de hoje. Por isso que nós temos que vigiar e orar. Histórico, Evangelho de Mateus, capítulo 26. No Monte das Oliveiras, com Pedro, Tiago e João, para variar, nos momentos principais, como no Monte Tabor, onde houve uma transfiguração de Jesus e a manifestação de espíritos, importantíssimo, como Moisés e Elias e João Batista. E ele chamou os três, Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eram espíritos dotados de mediunidades diversas, principalmente da ectoplasmia e tudo mais. Ele chamou os três e disse: ficai aqui e vigiai comigo. Por que no Monte das Oliveiras? Porque foram os momentos derradeiros da vida de Jesus em Jerusalém, né? Ou seja, na finalzinho do seu ministério, que ele estava passando para os seus discípulos a missão. E lá ele foi preso, né? Foi indicado, né? Apontado por Judas como o revoltoso, né, da época. E Jesus sentiu, com a sua visão espiritual, ele percebeu tudo, sabia que os guardas iam lá com Judas, que iam entregar a ele, né? E então ele falou com eles: ficai aqui durante a tarde da noite e vigiai comigo. Mas os discípulos adormeceram. Acordando pela segunda vez, quer dizer, ele dormiu, ele acordou, dormiu de novo, ele acordou pela segunda vez. Aí ele disse isso: vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque a carne é fraca. O sono, né, é natural do nosso corpo físico, é uma necessidade física, fisiológica. Então é fraco. Assim como todas as nossas sensações carnais é de natureza fraca. Mas nós comandamos pela nossa vigilância dos pensamentos, já que, segundo Joana de Ângeles, a guia espiritual, né, o guia espiritual de volta citado aqui, nós emitimos em média 60 mil pensamentos por dia. Então, mais um motivo de nós vigiarmos os nossos pensamentos, nos ordenarmos, né? Agora está cheio de tecnologia aqui, tem
um alto-falante aqui do tamanho de um anel, né? Tem que ter cuidado. Eu imagino que tem de vigilância aqui, me filmando por baixo, por cima, né? Não, gente, Mateus 16, 23 e 24. A invigilância de Pedro. Certo dia, Jesus voltou-se para Pedro e disse: afaste de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Por que ele disse isso para Pedro? Porque Pedro, quando ele disse o que ia acontecer com ele, que ele seria crucificado, preso, crucificado, Pedro jamais ia imaginar uma coisa dessa, nem os outros discípulos. Então Pedro falou, quando falou isso para ele: não, mestre, contigo não vai acontecer isso não. E Jesus falou assim: afaste-me, Satanás. Tu és pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Então carece de um estudo, de uma interpretação, tudo isso aqui. Jesus falou sobre sua futura crucificação. Pedro tentou dissuadi-lo, sugerindo um caminho mais fácil e humano para ele. Então Jesus repreendeu Pedro, dizendo que ele estava pensando como os homens e não como Deus, e que essa atitude era uma influência maligna de Satanás. Eu botei um asterisco para a gente ver o que significa Satanás, que desviava do plano divino, né? Uma influência maligna desviava do plano divino. Pois bem, Satanás em hebraico quer dizer adversário interior. Eu já falei aqui na palestra A Bíblia e o Espiritismo com vocês dos cerca de 60 mil erros de tradução do hebraico para outros idiomas da Bíblia, no Velho Testamento principalmente. 60 mil não são 60, né? Erros de interpretação, digamos assim, não só de tradução, como de interpretação e inserções. Cerca de inserções são, na Bíblia toda, dá mais de 4 mil de inserções que a Igreja Católica Apostólica Romana fez. Modificações, inserções. Eu cito o exemplo do Evangelho de Marcos. Encontraram 8 capítulos nas cavernas de Qumran, na Jordânia. 8 capítulos. Depois apareceram mais 11. Do nada. Ou seja, coisas que escreveram e que encontraram nas cavernas de Qumran já eram cópias, porque não existem originais de nada com relação à Bíblia e total, Novo, Velho e Novo Testamento. Então é o seguinte: adversário interior. Isso lembra Carl Jung, companheiro de Freud, criadores da psicanálise, que fala da sombra nossa que nós temos. Nós temos a nossa claridade de um lado e tem a sombra do outro, no interior do nosso ser, da nossa mente. Jung era espiritualista, Freud era materialista e mais sexólogo do que outra coisa, né? Por isso que os dois não deram certo. Houve uma separação, uma briga bem séria entre eles. Mas adversário interior chamado Satanás. Ora, é claro, por isso é que Jesus falou para ele: tu és pedra de tropeço, porque cogitas das coisas de Deus, não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens, ou seja, pensamento dos homens, da tendência que nós homens temos de adquirir uma porta mais larga, um caminho mais fácil do que a porta estreita. Vigiar. O que é vigiar? Estar atento e alerta a seus pensamentos, emoções, palavras e ações.
controlando os impulsos negativos e as vaidades. É uma fiscalização interna constante para não se deixar levar pelas influências inferiores. Influências inferiores, geral, sejam nossas mesmo, advindas do nosso Satanás, do nosso interior, do nosso inimigo interior, ou então advindas de fora, de influências de outras mentes, né? Sejam reencarnadas ou desencarnadas. Porque nós não sofremos influência somente do que nós chamamos de obsessores, ou nossos parceiros da antiguidade. Nós recebemos influência de muita gente reencarnada, que fica só buzinando no nosso ouvido, né? Orar, elevar o pensamento a Deus, pedir auxílio, agradecer e louvar, estabelecendo uma conexão com o alto. A oração fortalece o espírito e afasta os maus espíritos. Quer dizer, fortalece a si próprio e afasta as influências exteriores. Isso aí é um dos objetivos da oração. O espírito é pronto, a carne é fraca. Reconhece que o ser espiritual tem a vontade de progredir, mas o corpo físico e suas paixões podem fraquejar, exigindo vigilância para não ceder. Autodomínio é uma ferramenta essencial para combater influências negativas e manter a nossa evolução. E é muito difícil nesse autodomínio nosso, autocontrole emocional. E a gente às vezes vai se esforçando, tentando a contenção, mas de repente vem a gota d'água e se explode, né? A gente desabafa com agressões verbais ou físicas diante das provocações diversas. Então, esse autodomínio é fundamental. Reforma íntima, cultivar boas intenções, amor, respeito e solidariedade para se alinhar com o bem e o progresso espiritual. Então, essa reforma nossa, que a doutrina espírita nos traz como sugestão, é cultivar boas intenções, amor, respeito, solidariedade, para se alinhar com o bem e o progresso espiritual. Conexão constante. Até o nosso irmão que falou, Felipe, né, na sua preleção, falou sobre essa conexão constante que a gente tem que ter, que é manter a sintonia com os planos espirituais superiores através da prece e da vigilância, fortalecendo-os para as provas da vida. Em resumo, para os espíritas, vigiai e orai é um convite à ação interior para o autoconhecimento e a melhoria contínua em um esforço mental e emocional para se manter no caminho da evolução. Então, um esforço interior, né? Ou seja, um esforço mental e emocional que é melhoria contínua. Por isso, essa conexão constante que nós temos que ter através da prece e da vigilância para que nós possamos nos controlar emocionalmente, a fim de que façamos parte da nuvem que está avançando para o alto, da nuvem de espíritos em evolução. Origem dos pecados capitais. Quem se lembra dos pecados capitais? Ninguém? Ninguém se lembra? Nenhum. Oi? Gula. Mais um. Oi? Ira, gula. Mas a gente está aí diante deles todos os dias. Aí nós vamos ver um histórico aí. A origem dos pecados capitais remonta ao século IV, com o monge grego Evagrio Ponto, que nome, né?
que listou 8 vícios como obstáculos à vida espiritual, sendo posteriormente adaptada pelo Papa Gregório Magno para a lista de 7 que conhecemos: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Nós não temos nenhum deles. Os 7 pecados capitais, que quer dizer o seguinte: Tomás de Aquino, né, sistematizou, né, no século VIII e os definiu como capitais, cabeça, fonte, por gerarem muitos outros pecados, consolidando-se na teologia católica. Então, pegou esses 7 capitais aqui, né, que geram outros, vários pecados. Aqui, igual na doutrina espírita, nós pregamos o seguinte, né, a gente aprende no livro dos Espíritos e nos outros, que orgulho, vaidade e egoísmo são os 3 principais. São os pecados capitais, dizendo assim, que gera todos os outros ali. Mas a Igreja Católica já pregava os 7 pecados capitais nessa época aí, no século IV, que começou com esse Evagrio Ponte, né? Bom, a palavra capital vem do latim caput, que significa cabeça ou chefe. Assim são pecados chefes, porque são a raiz de muitos outros pecados e vícios, como a soberba, que gera a vaidade e a inveja, e a avareza, que leva à ganância. Os 7 pecados capitais, então: soberba, ela gera orgulho e vaidade, né? Avareza, apego ao dinheiro, aos bens materiais. A luxúria, desejo intenso e desordenado, geralmente associado ao prazer sexual excessivo. Ira é raiva, o ódio. Gula, desejo excessivo e descontrolado por comida e bebida, indo além da necessidade nutricional. Inveja, sentimento humano de desconforto, frustração ou ressentimento diante das qualidades, posses ou conquistas de outra pessoa, desejando ter o mesmo. Preguiça, aversão ao trabalho, ócio, vadiagem. Então aqui, e a gente pode, através desses outros aqui, abrir um leque de pecados diversos, de erros, de imperfeições nossas, que nós lutamos muito sobre isso. Então, esses 7 pecados capitais são muito interessantes. Tem até um filme sobre isso, né? Um filme que fez sucesso. É até sinistro, né? As coisas que acontecem, do modo que as coisas acontecem. Então, vigilância e oração é pedir força espiritual para resistir e se modificar. A soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça, né? Nós temos que, primeiramente, a soberba, cultivar a humildade, que é a característica principal da evolução moral e da luz espiritual. A avareza, desapego. Nós precisamos cultivar o desapego à matéria, ao dinheiro, a tudo mais. Aí nós precisamos de dinheiro, mas não com um apego excessivo. E o apego não é só, né? O apego, aqui a gente pode desenvolver também muita coisa com relação ao desapego, não é só do dinheiro, dos bens materiais. É de tudo. Gente, eu presenciei cenas há pouco tempo agora de um marido que perdeu a esposa, tomou um susto, mas ele ficou agarrado ao corpo dela durante horas e seguiu, pois queria que o corpo dormisse na casa dele, ele queria dormir junto com o corpo.
E está até hoje, uma choradeira terrível, não sei o que e tudo, aí exaltou aquela coisa. Né? Impressionante. Isso aí, o apego nos faz o seguinte, muita gente gostaria de levar o ouro para o caixão, né? Reduzir toda a riqueza numa coisa só, botar lá dentro e levar para o caixão, achando que vai ser útil em algum lugar. E esse apego a gente tem que ter muito cuidado com ele. Porque no plano espiritual essa coisa continua, porque a nossa mente aqui projeta da vida a tudo isso e nos escraviza. Luxúria, evolução moral, né? Já que é mais ligada a sexo, a desejos sexuais e tudo, nós precisamos evoluir mais moralmente para vencer isso. A ira, nós precisamos do autocontrole emocional, aquele autodomínio que a gente comentou. A gula, a saciedade, a gente precisa perceber o momento em que nós nos saciamos, para a gente não passar do ponto. Porque a gente vai às vezes para churrasco, tudo, aí tem a carne que leva a vontade de beber, vai bebendo, vai comendo, vai bebendo, e a gente passa do ponto. Nossa, eu comi demais, isso tudo aí, né? Para a Igreja Católica é um pecado capital, pecado-chefe. Inveja, reconhecimento do merecimento alheio, gente. O que custa reconhecer que o fulano fez por merecer, trabalhou, estudou? Ficar nessa competição, torcendo para que as coisas dêem errado para o fulano. Então a gente vê às vezes o filho de um amigo que fez um curso superior, foi para o exterior, trabalha, se deu muito bem, e o nosso não. E a gente fica com inveja, querendo que o outro lá, que se deu bem, dê tudo errado para ele. Não adiantou nada, aquela coisa toda. Seria uma compensação para a gente se sente confortável com isso, com esse sentimento horroroso da inveja. Quando nós deveríamos ficar felizes e incentivar o nosso amigo, o filho do nosso amigo, para que sirva de exemplo para os nossos filhos. Olha lá o fulano, tudo mais e tal, o que aconteceu, tá? Infelizmente, tem gente que tem inveja de tudo, mas se sente incapaz de vencer, de lutar, de estudar. Não tem vontade de estudar, não tem vontade de trabalhar. Isso aí vai ter que vencer, tem que vencer a si próprio. É a luta íntima nossa. Preguiça, esforço e boa vontade. O que tem de preguiça é brincadeira, né? A gente que trabalhou em empresa grande aí, como a CSN, a gente vê pessoas que, olha, era muito difícil você fazer a pessoa trabalhar. E até hoje é assim. Tem gente que não tem jeito, por mais que você incentive, mostre tudo, que coisa difícil. E não é, vão brigar, vão chicotear, a pessoa aí fica revoltada, né? Então, são coisas muito difíceis para a gente, é exatamente isso aí. Mostrar as qualidades, né? As qualidades que apagam essa sombra, que vão tirando, iluminam essa sombra, porque aqui é a sombra, aqui é a luz. Aqui é o Satanás nosso, o inimigo interior, que em hebraico é Satanás. Só isso. Aí nós criamos um ser de chifre, de rabo, de tridente, de fogo, de tudo isso que comanda o inferno. Aí o que acontece? Os espíritos que desencarnam nessa situação, mais conduzidos pela sombra, eles percebem que as outras pessoas têm medo. Quem não tem fé tem medo desse ser que tem isso aí. E eles começam, pela aparência perispiritual, projetam chifre, projetam isso, projetam aquilo, e aparecem como esses chamados demônios, Satanás. Daí a origem do Satanás.
E a Igreja Católica produz telas, né? Já produziu muitas telas, aí os pintores católicos contratados pela própria Igreja, tudo produziram figuras do demônio, aquela coisa tudo de rabos terríveis, figuras terríveis, né? Do fogo, aquela coisa toda. E a gente vê aí o próprio filme Auto da Compadecida, o número 1, mostrando o demônio, aquela coisa toda, o inferno, aquela coisa toda. Então a doutrina espírita vem mostrar que não existe esse inferno com esse demônio. Existem infernos e céus diversos, dependendo da faixa vibratória de cada um, né? E essas criações todas que existem lá, que têm vida, são criações nossas, das nossas mentes. E muitos espíritos vão para lá e acabam, de tanto mal que faz, começam a se deformar na aparência e ficam em forma de animais, muitas vezes. Tanta maldade fez. E vão viver aonde? Vão viver no lugar, num dos céus? Não, claro, vão viver num dos infernos, dos transitórios, né? Porque são situações transitórias, faixas vibratórias diversas, que em planetas como o nosso, ainda carentes de evolução, tem muitos por aí, né? Junto à crosta terrena, regiões diversas aí, mas acima a coisa muda, né? Ciúme. O que é o ciúme? É amor? Então ele diz, não, eu tenho ciúme de fulano porque eu amo. Totalmente contrário, não tem nada a ver. Ciúme é insegurança emocional, sentimento de posse, é o apego, né? Medo do abandono e da rejeição, egoísmo. E a mentira? O que é a mentira? É a calúnia e falsidade, que se torna um vício, que a pessoa, quando mente, aos pouquinhos, ela vai passar a mentir muito, em grande escala, no futuro, porque o vício vai aumentando sempre. Desculpa. O que é a mentira, então? Primeiro, busca de uma conexão com outro ser humano. B, obtenção de vantagem, esperteza. C, necessidade de valorização pessoal. Desejo de pertencimento e diferenciamento. Característica principal, falta de afirmação pessoal. Então, toda pessoa que mente pode estar certa, mas não tem afirmação pessoal nenhuma. E tem todos esses problemas aí, né? Busca uma conexão com o outro, mente, diz que fez isso, fez aquilo, que é proveniente da onde estava, cita referências que não existem, que imagina, e a pessoa começa a mentir tanto que as mentiras para ela passam a ser verdade, para ela própria. Então engana a si mesmo o tempo todo. Quem mente, mente para si mesmo, né? Para obter vantagem, as pessoas que chegam com aquelas listas com receitas de remédio em casa, eu tenho uma lista aqui, preciso de um dinheiro para comprar esse remédio aqui, olha quanto custa, não sei o quê, né? E agora, interessante, isso é tão perigoso, que a gente estava falando agora há pouco com um amigo que está com Alzheimer, e ficou viúvo, e passa pessoas lá com essas receitas na casa dele, ele manda entrar, dá dinheiro, então estão explorando ele não pode ficar sozinho de jeito nenhum. O que já tiraram de dinheiro dele, está escrito, está bem aposentado, já tem a aposentadoria da esposa que já desencarnou recentemente. Olha só que coisa impressionante. Chegam lá com uma mentira muito deslavada. Pessoas que varrem rua, que ele dá bolsa, deram nessa semana, na semana seguinte ele dá de novo, porque não se lembra que deu dessa semana atual. Está assim, Robinson, esse ponto, sabe? Então, isso aqui é terrível. Por isso que fala assim, a Igreja Católica, os protestantes falam o quê?
quem que é o pai da mentira? O pastor fala, pergunta. Aí vocês têm que responder. Quando eu perguntar, quem é o pai da mentira? Vocês vão responder, Satanás, é o demônio, não é? Pai da mentira é o nosso inimigo interior, as nossas imperfeições, que são terríveis. Ansiedade. É terrível essa nossa doença atual. Ansiedade. Ela nos gera impaciência, um desequilíbrio emocional que nos leva à ira, à agressividade e a atos indevidos. Isso causa dívidas espirituais, mais a baixa imunidade que nos conduz a enfermidades. Porque, segundo João, no capítulo 8, 34, Jesus falou, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando tudo que nós erramos, que chama de pecado, nós cometemos e prejudicamos os outros, se transforma numa prisão para nós, porque gera tudo isso aí, mais a baixa imunidade, dívidas espirituais, então nós só vamos adquirindo mais dívidas para nós. Porque Jesus falou assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por que ele falou isso? Porque na realidade vem nos versículos 32, ele já fala, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, o versículo 32. Aí o discípulo fala assim, mas Senhor, nós nunca estivemos presos, nós nunca fomos escravos, como é que nós vamos nos libertar se nós conhecemos a verdade? Só que a verdade mesmo é o nosso interior, é a nossa verdade que Jesus quer dizer. Por isso que ele falou assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, imaginemos cada pecado nosso com uma correntinha e uma bolinha de ferro para carregar. A gente vai comete outro pecado, outra bolinha de ferro com outra correntinha. E vai aumentando. Depois os pecados maiores, são bolas de ferro maiores com correntes mais grossas. Imagina quem comete pecado, está na criminalidade até hoje, falando mentiras e tudo mais, quantas bolas de ferro, né, presas ao espírito. E para se libertar disso? Porque a gente vira escravo. Isso tudo aí. Nós temos que primeiro conhecer a nossa verdade. Qual é a nossa verdade? A gente tem que ver o nosso interior. E vencer esse inimigo interior que é o Satanás nosso. Nos aperfeiçoando, nos livrando desses pecados capitais, dessas grandes imperfeições, mas pagando cada bolinha de ferro que tiver ali, nós vamos ter que pagar. Para tirar ela. Pagar como? Se nós prejudicamos alguém, nós vamos pedir, implorar a esse alguém que nos dê chance de nós nos ressarcirmos da nossa dívida. Isso demora. Algumas numa atual vida, outras na outra vida, outras no plano espiritual, e a gente vai então ressarcindo e vamos então com isso que vamos conhecendo a nossa verdade, o que nós devemos, o que vamos fazendo e vamos nos libertando, com certeza, conhecendo a nossa verdade. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, portanto, por isso que ele falou, você é escravo do seu pecado. E nós somos escravos do nosso pecado. E olha, é terrível, porque a gente vai dormir às vezes e o pensamento nosso, que está ligado à nossa ação, não nos deixa dormir. A nossa consciência, aquele que tem consciência. Por isso que muita gente que tem só torna poder de remédio, porque começa a pensar demais. O que deveria ter feito, o que não fez, o que fez, o que não fez, e permanece essa luta sempre. Viver em vigilância, portanto,
Primeiro, perdoar sempre, que é tão difícil. Praticando o bem, sendo fiel à verdade. Cultivar a prece, ser útil à sociedade. Qual o caminho, então? Seguir os ensinamentos do Cristo. E Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho? Então, seguir os ensinamentos dele. E qual é a verdade? Os ensinamentos dele. E as nossas verdades. E o que é a vida? A maneira de se viver que ele ensinou como que se vive. Aí o caminho, verdade, é a vida. Agora, imaginem se nós, humanidade, estivéssemos seguindo, pelo menos em parte, o primeiro discurso que Jesus fez quando citamos no início do nosso assunto, no Sermão da Montanha. 36 ensinamentos básicos, mágicos, 9 bem-aventuranças, uma prece maravilhosa que todos nós sabemos de cor e salteado, Pai Nosso. Se nós tivéssemos seguido somente 10% desses 36 ensinamentos básicos, nós estaríamos da forma que estamos no planeta aqui, horrorizados com tantas coisas ruins acontecendo e apavorantes? Certamente não. Agora imaginemos então tentando praticar 100% do Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha encantou uma figura maravilhosa da nossa humanidade, foi Mahatma Gandhi. E ele não era cristão, ele era hindu, da religião hindu. Só que ele foi estudar inglês, foi estudar direito na Inglaterra e lá conheceu a Bíblia, o Novo Testamento, mas ele deu tudo, só que chamou a atenção dele foi o Sermão da Montanha. Ele falou: gente, diante disso aqui, eu passo a ser cristão. E deu uma face, quando bateram nele, deu a outra face, conforme Jesus ensinou. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Oremos e vigiemos. Agradecemos ao Hamilton, pela reflexão do tema de hoje, que a gente possa vigiar e orar, Vamos a alguns recados. Nós temos, já estamos divulgando já desde o início do mês as inscrições para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Tem uma lista ali perto do livro de assinaturas, O estudo ele vai retomar as atividades após as festividades de 75 anos da casa. Então, dia 23 de fevereiro, é uma segunda-feira, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita, meus amigos, esse estudo ele visa justamente a capacitação de trabalhadores e para aqueles que querem conhecer a doutrina espírita mais a fundo. Então, por exemplo, o tema de hoje, Vigiai e Orai. Dentro desse tema, no estudo sistematizado da doutrina espírita, nós vamos ter acesso às 5 obras da codificação no mesmo dia de estudo. Então, dentro da metodologia do sistematizado, a gente visa ali totalmente o estudo do Pentateuco, das 5 obras da codificação. Vale muito a pena. Então, às 19 horas, no dia 23 de fevereiro, quem quiser participar, só fazer a inscrição ali no livrinho, que a gente vai entrar em contato depois, montar um grupinho para que a gente possa ali fazer as tarefas, conversar sobre a metodologia do estudo sistematizado. Para os médiums, vai ter uma capacitação de mediunidade no dia 8 de fevereiro, no Centro Espírita Caminho da Luz. É uma iniciativa da Federativa, do CERJ. Está vindo de lá a Carmen Silveira, ela que é representante do Serviço de Mediunidade da Federativa.
Então, eles vão fazer uma capacitação na área mediúnica. Então, os médiuns da casa, aqueles que estudam mediunidade, é aberto para todo esse pessoal. Tá? Dia 8 de fevereiro, sem ser esse próximo domingo, um outro, né? Dia 8 de fevereiro, no Centro Espírita A Caminho da Luz. As inscrições nós estamos divulgando no nosso grupo social, no nosso grupo de WhatsApp. E também tem todas as informações no site do CERJ também. Clicando no cerj.org.br, a gente tem lá todas as informações e como fazer a inscrição também desse evento. Ok? Próxima palestra, na quarta-feira, é com a nossa amiga Lilian Campos, que ela vai falar sobre o tema Ide e Evangelizai a todas as gentes. Beleza? E no próximo domingo nós já vamos iniciar as atividades de comemoração dos 75 anos da casa com o Alberto, que vai iniciar a palestra no domingo, tá bom? Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ilumina. Agradecer por mais um dia, amanhã, estarmos aqui juntos, reunidos, aprendendo um pouco mais das lições do Mestre, do Espiritismo, para que a gente possa exercer em prática, em vivência, no ambiente familiar, no ambiente social, mas principalmente visando o íntimo na transformação do homem velho para o homem novo. Que nós possamos vibrar, levar nossas palavras de consolo a todos aqueles espíritos que passam por provações, sofrimentos, desafios, buscam por respostas, que a gente possa durante toda essa manhã ter ofertado uma palavra de consolo para que possamos andarmos juntos, caminharmos juntos, em prol do convite que nos foi enviado de auxiliar esse planeta em transição, em caminhos de regeneração. Mais uma vez agradecemos a toda a oportunidade de serviço que nos destes nessa instituição, para que a gente possa aplicar e vivenciar esses ensinamentos com os irmãos, todos aqueles que participaram, que participam e que vão participar dessa casa que ao longo de 75 anos ilumina consciências, desperta horizontes e nos transforma. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo um bom dia. Quanta luz